Tipificação 1. São tabelas que tratam de classificações de informações. Tipo de admissão. Essa transação deve conter as informações de tipo de admissão, ingresso do funcionário na empresa usuária do sistema. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação registro de emprego. Tipo de aposentadoria. Essa transação deve conter as informações de tipo de aposentadoria. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação registro de contribuição social e elo contribuições sociais. Tipo de compromisso. Essa transação deve conter as informações de tipo de compromisso, obrigação do titular para com seus dependentes. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação de registro de dependentes e registro de compromisso. Tipo de desligamento. Essa transação deve conter as informações de tipo de desligamento, afastamento do funcionário. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação registro de rescisão. Tipo de documento. Essa transação deve conter as informações de tipo de documento, documentos pessoais da pessoa física e outros tipos de documentos. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação de pessoas físicas, documentos e utilizados em históricos funcionais nas transações referentes a registro dos funcionários. Tipo de endereços eletrônicos. Essa transação deve conter a informação de tipo de endereço eletrônico, forma de endereço quanto à sua finalidade de utilização. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na agenda de endereços. Tipo de estabelecimento versus evento. Essa transação deve conter a informação de tipo de estabelecimento por evento. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas para a geração da DIRF. Tipo de estabilidades. Essa transação deve conter as informações de tipo de estabilidade, forma de garantia de permanência no emprego. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas no registro de emprego, na transação históricos funcionais, registro de estabilidade. Tipificação 2. São tabelas que tratam de classificações de informações. Tipo de evento. Essa transação deve conter as informações de tipo de evento, tipo de rubrica ou verba. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação de eventos. Tipo filiais. Essa transação deve conter as informações de tipo de filiais. O tipo de filiais pode ser utilizado para classificar as filiais, de acordo com os critérios estabelecidos pela empresa usuária do sistema. Sendo assim, pode haver classificações por natureza de estabelecimento, depósito, loja, tamanho, região, número de funcionários. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação de pessoas jurídicas, estabelecimentos, reg tipo de filiais. Tipo de invalidez. Essa transação deve conter as informações de tipo de invalidez, deficiência. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação de pessoas físicas, registro de invalidez. Tipo de logradouro. Essa transação deve conter as informações de tipo de logradouros. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas em outras transações de endereços. Tipo de mão de obra. Essa transação deve conter as informações de tipo de mão de obra, em relação a quem realiza o trabalho
ou em relação à alocação de despesas. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação registro de emprego, registro de mão de obra ou históricos funcionais, registro de mão de obra. Tipo de regime contratual. Essa transação deve conter as informações tipo de regime contratual. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação registro de emprego, reg. Regime contratual. Tipo regimes. Essa transação deve conter as informações de tipo de regime do vínculo empregatício. O tipo de regime é utilizado para que o sistema controle o saldo de férias dos funcionários, levando em conta o número de faltas no período aquisitivo, aplicando a regra de acordo com o estabelecimento para cada forma de contato de trabalho. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação registro de emprego, reg. Regime previdenciário. Tipo de regime previdenciário. Essa transação deve conter a informação do tipo de regime previdenciário, nome da instituição previdenciária. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação de registro de emprego. Tipo de unidades organizacionais. Essa transação deve conter as informações de tipo de unidades organizacionais. O tipo de uniores, unidades organizacional, pode ser utilizado para classificar o centro de custo, de acordo com os critérios estabelecidos pela empresa usuária do sistema. O preenchimento é feito pelo usuário do sistema. As informações são utilizadas na transação registro de emprego, reg. Uniores, ou em históricos funcionais, registro de unidades organizacionais.